livre, em nome de Jesus. Além do irmão Alcino, que o pastor falou, eu tive a notícia que meu primeiro pastor, no início da minha conversão, também faleceu. O meu hora dele foi hoje, né, e às 4 horas saiu do inteiro. O irmão falecido Raimundo, a bênção de Deus. E apesar da gente estar na mesma cidade, como nós nos distanciamos até do lugar onde a gente frequenta, que é a igreja de Deus. Muito tempo, às vezes, eu via o pastor, parecido Raimundo, o primeiro pastor. E não só ele, mas eu tive conhecimento de outros irmãos que faleceu daquela bem igrejinha que eu me converti, o irmão Santinho, eu fui saber que ele morreu depois de 4 anos que eu tinha mudado de Imperatriz. Ele já tinha morrido 4 anos, eu cheguei lá, irmão, tudo bem, vai ser Senhor, eu meu marido, o irmão Santinho, já fala com ele. O irmão Luiz, que minha conversão, também, nós éramos muito amigos, a coisa morreu faz 4 anos. Como a gente é desligado. Esse cotidiano nosso, essa correria, a gente desliga tudo e é verdade. E se nós, meus irmãos, nessa correria, nesse cotidiano, nessa sede por dinheiro, por conquistar as coisas, o irmão, infelizmente, é lamentável, mas esquece, muda demais, não dá para ver, é trabalho, igreja, mas se nós não esqueçamos do mandamento do Senhor. Glória a Deus. Nós não esqueçamos do mandamento do Senhor. E eu aprendi com esse pastor, parecido Raimundo, com todos os irmãos que congregavam conosco naquela mesma época, que uma das maneiras de não se esquecer do ídolo de Jesus é isso. É isso. Então, o que você quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer que uma das maneiras de não se esquecer do ídolo de Jesus é trabalhando na obra do Senhor. Meus amados queridos irmãos, a gente vê muitos cristãos vindo na igreja, mas não tem compromisso com a obra, com o arado, e às vezes se distancia. Nós temos alguma coisa para fazer, eu estou aqui sentado no banco, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei ir lá na frente, mas meu irmão lá fora está cheio de gente precisando, e você, até que está do seu lado, você fala alguma palavra amiga para ele, fala alguma coisa que o conforte, porque o que nós estamos contemplando é um povo dizendo que não, com o seu ego ferido, falando que não precisa, mas precisa. Um povo que necessita de Deus na vida dele, que necessita de Jesus na vida dele, mas o seu ego não deixa ele falar que necessita de Deus. Estamos vivendo uma época que todos estão necessitados de Deus, todos estão precisando da palavra de Deus, mas não quer estar ouvindo. Mas enquanto não tiver você aqui na terra, ele vai ver você. Glória a Deus! O pastor falou, e ore em favor da família do nosso irmão Alcino, ore em favor da família do nosso irmão falecido Raimundo, que fizeram uma bênção na presença de Deus. Amém? Que eu tenho certeza, o irmão Alcino até então não conhecia, mas eu tenho certeza que o falecido Raimundo, o irmão Santos, que ele congregou, que o nosso irmão dele hoje em dia, Santinho, vai chamar de Santinho, eles estão no céu agora, regocijando o nome do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, vou falar uma palavra aqui sobre um homem que foi preparado para levar a palavra do Senhor. Vou falar de um, mas sabemos que tem vários.
para que os irmãos, para que nós hoje possamos entender esse livro de Jesus, porque são poucos, meus irmãos. São poucos que estão empenhados em fazer alguma coisa, que estão querendo fazer alguma coisa, e que nessa noite Jesus nos desperte para fazer algo em prol da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Queria pedir os irmãos que fazem aqui por pé, só para nós fazer o uso da leitura aqui. Após nós tomamos nossa oração do Senhor. Glória a Deus. E no segundo livro de Reis, capítulo 2, e o versículo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 6. Aleluia! Então vamos fazer o uso da palavra do Senhor, vamos ver o que fala o Senhor. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou até a margem do rio Jordão. Lá chegando, bateu nas águas com o manto, e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se separaram, formando um caminho por onde Eliseu passou a seco para outra margem. Todos os discípulos dos profetas de Jericó, que olharam de longe, viram o que aconteceu em Samar. O espírito profético de Elias ficou com Eliseu. E foram ao encontro de Eliseu, curvaram-se diante dele e disseram: Eliseu, nós temos carteira de 50 anos além, eles podem procurar o seu mestre. Quem sabe o Espírito do Senhor o levou e deixou algum monte e foi algum mar. Não mande ninguém, respondeu Eliseu. Aleluia. Só que aqui, nós podemos nos sentar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estava conversando com um rapaz que é cristão no meu primeiro nessa semana, o lugar onde eu trabalho. E eu estava admirado do tanto que nós estamos canejados, o tanto que nós estamos conformados e o tanto que nós estamos parecidos de tanto. O que isso quer dizer, irmão? Quer dizer o seguinte, que estão acontecendo coisas no mundo que nos deixam chocados, nos deixam aterrorizados, nos deixam assustados. Não precisa ir muito longe, acontece na cidade, acontece no estado, acontece no país, acontece no mundo. Coisas de assustar, coisas que nos deixam estremecidos. A notícia vem, explode, é o comentário. Não vamos por dia, vamos botar semana, passa a semana, naquela mesma semana que acontece aquele algo, passa a semana. Na mesma semana todo mundo aterrorizado: ai meu Deus, eu vou orar mais, eu vou suar mais, eu vou buscar, meu Deus, nossa, que é isso, o mundo vai acabando, passou a semana, não tem uma notícia tão absurda, tão grave, que aterroriza nós daquela forma. Já passou, já era, já esqueceu, hoje não sei se eu vou comer, hoje já passou a semana, nem precisa passar mês, passou a semana, a pessoa já conformou, já está, a festa não é a mesma, já é. Meus amados irmãos, é porque nós estamos encontrando. Vamos esquecer que o mundo, que o mundo lá, também passa por essa situação. Uma semana depois já esqueceu o que aconteceu. Vamos falar da igreja. É que nós estamos encontrando pessoas na igreja sem casa. As pessoas, os irmãos, os crentes cristãos, estamos sem casa.
Eu estou estudando ali em curso preparatório para que eu possa ingressar na faculdade no ano que vem. E, independente do que vai ter estudado ali, vai ter estudado algo que eu achei que eu fiquei muito chocado e queria passar para os irmãos. Que é o que a faculdade de História, nós temos faculdade de História aqui em França, mas a faculdade de História ensina. E eu vi que a posição daquele estudioso que parte desse lado, que mexe na faculdade de História, é totalmente. Eles chegam a ignorar o Evangelho, a ignorar o cristianismo, a falar até de um tal Constantino que criou Jesus, criou essa história. E é de dar medo. Falar que aí eles usam os artifícios, tipo falar que o computador está ali, então você está vendo o computador, você está contemplando ele, por isso você sabe que tem alguém que inventou, porque você está contemplando. Mas quando se trata de Jesus, não tem algo evidente, algo forte, de uma escrita, um pergaminho que foi resgatado, que nós temos hoje, que é a Bíblia Sagrada, que foi segura a palavra de Deus, para que vai chegar até aqui, como ela está em salva, para transmitir da parte de Deus para a nossa vida e para a vida do crente, não tem acontecido. Aí, eu meditei nessa situação e um jovem que trabalha lá no outro, mandou um vídeo para ele, esse rapaz que entra no titular do ateísmo, ele é professor de história, ele entra no titular de ateísmo mesmo, e ele olhou para aquele vídeo, o vídeo falando de Jesus, falando de como foi, o nascimento e tal, as obras que Jesus fez, e ele falou, nossa, muito bom ensinar, muito consistente, você quase conseguiu me persuadir. Aí eu ali no órgão, eu peguei a televisão e falei, você quase conseguiu persuadir ele, foi isso que ele falou para você. Então até o final do ano, esse jovem vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, amém? Eu quero chegar aqui e colocar o testemunho dos irmãos. Até o final do ano, esse professor tem que confessar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E meus amados irmãos, por causa dessa palavra de capa, por causa que eu falei que muitos estão sem capa, esse é um motivo. Aleluia. Porque nós, como representantes de Deus na terra, não temos feito o suficiente na face da terra. Porque naquela situação ali, nós vamos chegar lá na situação em que ele chegou e houve um acontecido com ele, que os profetas foram lá na marcha ficaram admirados. Que situação em que estamos vestidos com a capa, nós temos contemplado da igreja nos dias de hoje, que passam os filhos do profeta e seus, ou seja, aqueles filhos lá de fora, olhar para nós e falar, realmente ali tem um servo de Deus. Realmente aquele ali, ele tem a capa. Não estou falando no âmbito pessoal, particular de uma pessoa em si, não. Estou falando no âmbito geral, da igreja. Meus amados irmãos, o que nós temos que fazer, é como colega de trabalho. O que Deus tem que mostrar, a presença dele na nossa vida, é para o colega de trabalho, é para o vizinho, é para o familiar, é para o ente. Não interessa. O Deus que você disse na nossa vida é para essas pessoas. Porque no âmbito geral, a gente contempla que é só um pastor fazer alguma coisa, que é só uma pessoa que pretende fazer alguma coisa, que é só um ministério fazer algo,
que sai nas mídias, que faz uma coisa errada, sai na mídia, todo mundo fica sabendo, vira aquele rebuliço, igreja é isso, igreja é aquilo. Mas quando acontece salvação de alma, quando acontece batismo no Espírito Santo, quando acontece cura, quando acontece milagre, isso não vai sair da vida. Então cabe a você fazer algo e que enxerga algo para que o nome do Deus seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Não que vai influenciar na igreja, você vai poder ir na esquina da sua casa, ou vai poder ir no outro quarteirão, ou vai poder ir no Jardim Manabá, ou vai poder ir no aeroporto. Daqui a pouco, o nome de Deus está sendo glorificado. E é isso que interessa para a igreja. Aleluia. Aleluia. Fala aí, papai. Aleluia. Deus não está falando isso do âmbito de igreja, do âmbito de particular, não. Porque não sei o que está acontecendo. Ele está falando isso porque ele quer que agora você vai lá no seu serviço e para de comer que é crente e começa a falar de Jesus. Porque Jesus está voltando e ele quer que você fique a capa nessa noite. Epa! Se depender de Jesus, meu irmão, você vai sair daqui com um carro hoje. Se depender de Jesus, você vai sair daqui com um carro hoje para levar o evangelho para as pessoas. Aleluia. Há um medo da parte da igreja, mas nós vamos tomar um menino aqui de exemplo, que vocês vão ver que não tem medo algum. Aleluia. Amados irmãos, nós tivemos conhecimento aqui daquela palavra maravilhosa que eu cheguei até do irmão e falei, nossa irmão, vou sair voando, quase que vou sair voando aqui da igreja. Tanto que sua palavra foi coisa maravilhosa, que foi referente à vida de Nabote, daquele irmão, pastor, seu irmão, é o Zaqueu, pastor Zaqueu. Ele falou sobre a vida de Nabote, Elias, e nós vamos seguir dali para frente. Aleluia. Maravilhosa aquela palavra. E aconteceu, meus irmãos, que quando Jezabel ameaçou Elias, ele saiu fora. E quem era Elias? Elias era um grande pregador. Elias era um que estava na mídia. Nós temos um pastor ali na mídia que está sofrendo uma tribulação tremenda. Vamos continuar orando. O que é certo, for com ele e pronto, acabou. O que é certo e pronto, acabou. O que prioridade é a família e pronto. E o que acontece quando a pessoa está na mídia, meu irmão? É avisado, todo mundo sabe, todo mundo conhece. E nós sabemos que Elias estava na mídia. Elias era o Bambam. Elias era o cara, Elias, onde Elias acontecia. Só que ele falou, o pregador é mulher, né? O pregador, o vaso, o profeta, o obreiro, é mulher. Mulher tem uma capacidade tremenda, que nem nosso próprio irmão daqui falou, sai correndo, porque se a mulher for usada pelo inimigo, ela tudo mesmo. E aquela mulher só ameaçou aquele homem, aquele grande homem, o pregador da época, o profeta da época, o que fazia, acontecia. Ele falava, chove, chovia, seca, a chuva fechava no meio. Aleluia. Mas ele agora chegou e falou, sai fora que eu vou te matar. Acabou. Acabou o profeta, acabou a palavra viva de Deus, acabou tudo. Acabou o orador, acabou o homem de Deus. Lá no esconderijo dele, lá na caverna, quando Jesus foi me atacar, Elias, vai, ô Senhor, nossa, o que nós vamos fazer agora, hein? O que nós vamos fazer? Só eu, de homem de Deus, só eu de baixo, só eu de pregador.
Aleluia. Esse acaba estava falando que ele acontecia fazendo você. Eu estou aqui na igreja, vou louvar em mim mesmo, vou fazer minha partezinha mesmo, vou vir ficar meu cantinho sentado, deixa o pastor, ele é a capa, deixa o pastor fazer, deixa o irmão José, ele é a capa, deixa ele fazer. Aleluia. Eu sou ótimo. A você? Não. Desce desse seu pedestal. Glória a Deus. Desce desse seu pedestal, porque tem mais de 7.000 adorando e buscando o meu santo nome. Aleluia. Nesse dia de hoje, domingo, para mim eu ia pegar, aleluia, essa é a palavra que veio ao meu coração. Deus quer que pessoas saiam daqui com a consciência de que vai ter que vestir a capa e levar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O pastor, Deus quer tomar consciência que nesse dia de hoje, o pastor não vai fazer nada sozinho. Você tem uma responsabilidade no seu nome a partir desse domingo. Vista a capa, porque o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa através da sua vida. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas acontece, meu irmão, que eu sou pequeno demais, ninguém vai me ver. Não janta, eu não vou conseguir uma consagração, eu não sei cantar, eu não vou conseguir cantar, não vou conseguir como nenhum. Aleluia. Só uma coisinha. Elias, vai lá, naquele arado, que na 12ª junta de boi tem vaso, que eu estou ali para ficar no seu lugar. Daí, ele era um bom, era um pregador, era um cara, acontecia. Até aí, aquele pregador tem mídia, o outro, aquele homem da igreja destaca, eu não vou conseguir destaque, eu sou só um cara aqui na 12ª junta de boi, nem na primeira, na 12ª junta de boi. Eu sou só uma irmã aqui na 12ª junta de boi, eu não posso nada, não tem como eu fazer nada. Eu sou só um irmão que não consigo pensar, eu sou só uma irmã que não consigo falar nada, que não consigo ir lá na frente nem dar um testemunho. Eu quero dizer que é isso que o Senhor está indo agora. O Senhor na 12ª junta foi, para que todo mundo leva aquele lá, eu não acreditava que ele ia fazer nada, não. O Senhor vai fazer na sua vida. Aquele que não faz nada além não, você não faz nada além não, mas o Senhor vai fazer através da sua vida. Glória a Deus! Em meu lugar, não, lá na 12ª de boi, vai acontecer coisas debaixo do céu da terra, aqueles que querem deixar a capa, que é Deus e grandão vão duvidar. Eu não acredito que aquele quer aquele negócio, eu não acredito que aquele quer aquele negócio, mas o Senhor vai estar escrevendo lá no Senhor. É aquele. Oh, glória a Deus! Meus amados irmãos, Presta atenção na palavra, tá bem? como é que sempre acontecer, todos duvidam, ninguém acredita, ninguém mostra uma fé, como dizem por aí. Mas peraí, como isso vai acontecer? Eu vou tomar ele para mim e ele deu o que eu não quero ver. Mas ele deu também. Aqui eu. Mas você sabe o que ele deu está sofrendo? Houve uma certa dúvida de ele deu, mas você sabe o que ele está sofrendo? Ele estava buscando.
Aqui lá foi na primeira junta de boi, mas ele está vindo. Ele deu trabalho na meta, vou trabalhar. Mas estou buscando. E outra coisa, o que ele está fazendo? Está dentro no segundo junto de boi. Trabalhando, lutando por aquilo. Aí eu não sei cantar, mas vou dar um jeito. Vou buscar, vou orar, Deus vai me dar o dom, Deus vai me abençoar. Eu não sei pregar, mas vou buscar na Bíblia. Deus vai me dar sabedoria. Eu vou ser um pregador, vou ser um pregador. Lá vem ele. Eu não acreditava, mas eu busquei, eu não tinha dom da palavra, mas eu busquei, eu não tinha dom de louvar, mas eu busquei. Lá vem ele. E ele vem com o manto, e jogou o manto sobre ele, deu para o Senhor escolher. Glória a Deus! Ele está sabendo que é necessário para que Deus levante a sua vida nessa noite. Para que Deus levante a sua vida a partir de agora. Ele estava trabalhando, ele estava buscando a parte do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! E meus amados irmãos, quando chegou no fato, a qual já era esperado, vamos tomar, Deus ia tomar Elias, e ele veio tomar seu lugar. Enquanto os dois conversavam ali, antes do Rio Jordão, ele deve pensar, opa, antes de nós passar o Jordão, não vai acontecer nada. Porque, primeiro, precisa que Elias, através da vida de Elias, nós passamos o Jordão aberto. Aleluia. Mas, aconteceu antes do Jordão. Ele jogou e agora. E quando os dois conversavam, surgiu um carro de fogo, puxando por cavalo de fogo, e separou os dois. E Elias foi levado e retribuído. Mas espera aí. A promessa era que ele deu kkk. E aí? O exemplo da casa, a presença de Deus. Era para você ficar kkk. Eu tenho isso e não tem acontecido nada. Eu tenho isso e Deus não tem feito nada. Você está sem capa. Porque você está sem capa. E o exemplo de capa é a presença de Deus na sua vida. Aleluia. É a presença de Deus na sua vida. Bora voltar lá quando os anciãos levavam a arca, que eles chegaram com seus pés no Rio Jordão, o que tinha com ele? Estava sozinho, ele era o povo, o ancião chegou e abriu, não. Tinha a arca que representava a presença de Deus. A presença de Deus estava com ele e possibilitou o Rio Jordão abrir. Então a capa é a presença de Deus na sua vida. Tem que buscar, tem que lutar, tem que trabalhar. A presença de Deus não vai vir sozinha. Você tem que buscar e Deus vai vir trazer a capa dessa noite para que você possa ir no íntimo do Senhor e fazer a diferença. Meus amados irmãos, e quando ele baixou a capa no corpo, ele viu, pegou a capa, ele estava antes do Jordão. Todo mundo olhou, e como sempre acontece, todos duvidaram. Ele deu não tem capacidade. Ele deu não vai ter capacidade de passar o Jordão, ele se foi. Acabou. Ai, meu Deus, que dificuldade aqui em casa. E o pastor Nair está lá do lado de cristais, não vou conseguir. Não, são velhos na capa. Põe a capa. Põe a capa. Aleluia. Todos olhando, não vai dar em nada. A capa caiu. Ele pegou a capa. Em nenhum momento ele falou, aqui sou eu, Eliseu, eu sou bom agora. Abre o perdão. Em nenhum momento ele falou isso. Ele falou, aonde está o Deus de Elias? E também é o meu. Ele queria o perdão saiu. Meus irmãos, você tem ido no nome de quem? Aí esse problema já faz um tempo que não tem solucionado.
É porque você não deixou Deus com a mão do negócio. Tem que ir em nome de Deus, tem que ir em nome de Jesus, para a obra maravilhosa acontecer na sua vida. Oh Deus! Aleluia. E Deus amado perdoa. Os filhos do profeta estão lá. É ele que virou agora, não vai virar nada. Quando eu tenho o irmão caminho, foram lá, se ajoelharam diante dele. Aleluia. Aquele irmão ali, aquele irmão, aquele ímpio, aquele parente, falou que eu não ia dar nada, que eu não estou em nada mesmo. Agora não sei porquê que Deus deixa ele permanecer. Não sei por que Deus deixa ele bem, que Deus deixa ele bem, que Deus deixa ele saudável, que Deus deixa ele progredir, que Deus deixa ele prosperar. Aleluia. Não sei por que isso. Eu tenho uma resposta de Deus para sua vida hoje. Primeiro, você está deitado. Eles estão de pé. Aquele que levantou contra você está de pé. Porque Deus está guardando. Quando você for a capa, todos aqueles que te humilharam, todos aqueles que se levantaram com a sua vida, vão ter que aplaudir a sua vitória. Mas você para isso, você precisa da capa de Deus. Você precisa da capa de Deus. Você não precisa vir na igreja ouvir a palavra de Deus. Não é isso que Deus está falando para você nessa noite. Você não precisa vir na igreja. Você não precisa crer em nome do Cristo. Você não precisa acreditar que o pastor vai tomar a mão do você e você vai ser curado e a eternidade vai embora. E vai ser ou mais tarde, você não vai desaparecer. Você precisa tomar um rumo, uma posição para Deus, que orar mais, jejuar mais, buscar mais, contemplar mais a parte de Deus. Deus não tem tempo para enganar na sua vida. Aleluia. Você tem tempo por conta própria. As coisas têm sido resolvidas porque você trabalhou. Vai lá, correr, pagar aquele conta, fala seu problema. Porque a gente Deus não é Deus. E coisa que você pode fazer com a sua mão, Deus é Deus e coisa impossível. É coisa que você não entende que vai ser resolvida e ele resolve na sua vida. Aleluia. Haja glória. Porque eu quero falar na hora que o meu corpo aguenta. Eu quero falar na sua vida nessa noite. Eu não tenho condição de suportar o Espírito. Eu falar o que Deus quer falar realmente na sua vida nessa noite. Então nós viemos hoje falando porque ele está falando de serviço. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos seguir até onde nós podemos. Mas o interessante é nós buscarmos a casa. O interessante é nós buscarmos a casa. Aleluia. E para encerrar, meus amados irmãos, ele viu que foi grandioso, milagres não faz milagres. E ele viu que foi tão legal, foi tão abençoado, que antes de falar o que aconteceu com ele, eu vou falar o que aconteceu com ele. Um homem que eu conhecia, da Bênção Sebastião, ele batia em todo, ele estava no bar, batia no bar inteiro. Aí da escada, cara. Naquela época, no enquanto a Bênção era um bem. E ele estava em funções, ele estava no fundo, ele batia no fundo, ele fazia coisas estrondosas das pessoas. Já é parecido. E esse homem era partidão. E os filhos desse homem contou na igreja uma vez que ele precisava de um trabalho de macumbaria. E para esse trabalho de macumbaria, às vezes eles pegam defunto, ossos de defunto ali para fazer. Aleluia. E aconteceu que quando eles chegaram ali no cemitério, foram mexer o túmulo, quando mexeu no túmulo ali, um dos vexumes virou para ele e falou: pá, não mexe nesse túmulo aí. Por quê? Porque esse túmulo aí tem a capa. Esses ossos aí tem a capa.
Esse roteiro do servo de Deus que morreu e foi para o reino celestial com Cristo. Nesse outro, quando eu comecei, eu quero dizer para você, meu irmão, que você que acaba, quando você deixar essa para melhor, nem o seu corpo, o inimigo pode tocar. Aleluia. Aí eu caí reclamando por isso tem sido esse, que tem acontecido coisas ruins na sua vida, é porque você não tem deixado Deus colocar a capa do Espírito Santo na sua vida, você não tem deixado Deus trabalhar, você não tem deixado Deus dirigir, você não tem deixado Deus chegar na sua vida, aleluia. Olha, meu irmão, vou falar de novo para você entender o que Deus quer falar nessa noite. Eu não estou falando que Deus está pedindo para você me entender, eu não estou falando que Deus está pedindo para você pedir uma oração de pastor, que é para você também. Eu estou falando para você buscar a casa, para você buscar a parte de Deus, ou se deixar a partir de hoje, buscar mais, orar mais, jejuar mais, ou melhor, orar, jejuar e buscar, porque isso para muitos não tem acontecido. Não dá nem para falar mais, ora, jejua mais, porque não jejua, ora mais, porque não ora, busca mais, não busca. Lê mais a Bíblia, porque não lê a Bíblia. Deus não tem tanto falar isso mais. Deus não tem que falar mais. Tem que falar, comece agora, tá? Comece agora a ler, comece agora a jejuar, comece agora a orar. Ah não, eu vou ler, o pastor vai fazer mais uma oraçãozinha para mim, lá eu vou ler a leitura oficial, o outro segue e pronto. Não, meu irmão, é para você vestir a capa. É para você vestir a capa. Aleluia. Porque nós estamos contemplando dias tenebrosos. E acontece coisas, acontecia coisas na nossa casa. Hoje, o tsunami, a menina foi jogada, não sei aonde, o cara entrou na escola desmontando. Hoje acontece, aconteceu uma vez, nossa, mais uma vez, de novo, aconteceu de novo, o cara vai ficar calejado. Acontece coisas horríveis, tenebrosas, terroristas, e nós estamos calejados. Porque nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Quem tem visão de Deus, olha. Aleluia. Aquele que não tem visão, aquele que está sem carro, olha. Jesus operava lá no passado, nossa, Paulo, nossa, naquela época a Assembleia, em 1990, nossa, naquela época era pouco puro. Quem tem visão de Deus, quem tem a capa, Jesus ainda opera. Ontem, hoje, e operará plenamente. Ele vai operar na minha vida agora, e eu vou fazer diferença. Eu quero essa capa, cara. Eu quero a capa. Aleluia. Eu ia falar com os irmãos. Acontecia uma guerra ali. E a bala, onde estava o Eliseu, estava dentro. E esse homem que teve a capa ali, de Elias, em suas mãos, ele foi tão abençoado, mas tão abençoado, que quando um soldado foi ferido na batalha e caiu na bala, automaticamente ele ressuscitou. Só de tocar no nome dele. E se tocasse mais 500 soldados ali, tudo ia ressuscitar, tudo ia receber, o seu milagre estava na capa. Na capa que esse homem levou a vida inteira. Mas irmão, você está falando super metaforicamente, você vestiu uma capa, você vestiu um terno, você vestiu uma roupa melhor, não, meu irmão. A capa é o Espírito Santo de Deus na sua vida. É o Espírito Santo de Deus que tem faltado. Aleluia. Não fala mais de ninguém normal. Fica 3, 4 meses de falar ninguém normal, não tem nervoso, a culpa é do pecador que não estou sua palavra, você não é aquele irmão, só de ler a palavra, tem gente que já começa a proferir, tem sangue, só de ler a palavra, tem gente que já profetiza, só de ler a palavra, tem gente que já aceita, só confia. Aleluia. Tem bravo, o povo que apaga nessa. Tem bravo, o povo que apaga nessa. Mas tem bravo, quem acaba pegar. E aonde chega, porque a palavra. Só de falar, o Senhor opera hoje, operou ontem, hoje operará eternamente. A pessoa já foi um desejo de Deus. Só de ouvir essa palavra, que é a maior profecia, a pessoa já fez o desejo de Deus, mas tem que ter a cara. Tem que ter a cara. Nós não vamos lá, colocar as perguntas do oração. Glória a Deus. Enquanto eu não preciso de isso, não. Nós vamos buscar a presença do Senhor nessa noite. E vamos pedir que o Senhor dá um novo para o nosso vida.
Nós somos ao nosso quarto. Aleluia. Não é mais Eliseu, você não vai mais ficar cuidando ninguém. Agora não é mais Eliseu, porque você não vai virar mais Eliseu. Agora é Eliseu, agora é contigo, irmão. Agora é contigo, a casa é tua agora. A casa é tua, então vai fazer a obra agora. Agora é contigo, irmão. Mas é que nós vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Tem gente abençoada aqui. Deus quer mais da sua vida. Deus quer que você busque mais. Deus sabe do que você é capaz. Você não vai ficar com isso, não. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Ele está dizendo que tem gente aqui, aleluia. Ele está querendo dizer que tem gente aqui, que quando colocar a capa, sobe abençoado ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E vai dar fé, meu irmão. Vai a sua fé, vai do que você acredita. Tem gente que só abre a boca para louvar o Senhor. Aleluia. A eternidade vai ter que sair fora. Vai ter que se retirar da igreja. O espírito ruim vai ter que se retirar da igreja. Só de abrir a boca. Na hora que você abrir a boca para louvar o Senhor, a eternidade vai sair fora. Os demônios que estiver sendo de igreja vai sair fora. Existe Deus abençoado. Você vai, hoje você vai receber a carta, amanhã não tem mais cartilha, não. Deus quer que Ele vai te fazer presente na sua vida. Aleluia. A mídia só traz problema. A mídia só traz derrotamento. Se você pesquisar direito, se você olhar na internet, quanto vai? Se você entrar na internet, você vai ver o que a mídia fala de certos pregadores. O que a mídia fala de certos cantores. A mídia só está dizendo isso. Eu não quero mídia. Eu não quero que você seja reconhecido aqui. Eu quero que você seja reconhecido lá no terreno celestial. Senhor, o nome dele está sendo escrito no livro da vida. O está no seu lugar. O nome dele está escrito no livro da vida. Estamos aqui no momento sobre o que faz. Vamos fazer. Nós todos falando do pecado. Nós todos queremos uma vida de santidade.
que toda vida nossa vem ser abençoada, a nossa vem ser abençoada.